Bem, vamos iniciar aqui nossa aula sobre segurança pública e democracia. Na verdade, nós vamos trabalhar em cima do conceito de democracia e tentar desenvolver um novo conceito, né? Na verdade é isso. Um conceito que não é, de certa forma, comungado com o mainstream da ciência política. Okay? Tem como base esse artigo, Segurança Pública e Democracia, um novo conceito. Esse artigo ainda é um ensaio no Prelo, certo? Não foi publicado em nenhum periódico científico e diz respeito a uma série de discussões que eu já venho fazendo há algum tempo, principalmente na disciplina do mestrado de Instituições Coercitivas e Democracia, que eu ministro sempre no primeiro semestre. Eu sou José Maria Pereira da Nóbrega Júnior, né? Mestre e doutor em Ciência Política pela UFPE, professor associado na Universidade Federal do Campina Grande, lotado aí no Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, campus de Sumé, na Unidade Acadêmica de Gestão Pública. Sou aí professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFCG e líder do grupo de pesquisa NEVA, o Núcleo de Estudos da Violência da UFCG, e venho aí publicando vários livros, capítulos de livros, artigos científicos, ensaios sobre essas temáticas, né? Homicídio, segurança pública, instituições de coerção, criminalidade violenta e teoria democrática contemporânea. Essa perspectiva, né, que a gente vai trabalhar aí, né, fazendo esse link teórico-conceitual de segurança pública e democracia, a gente introduz da seguinte forma: democracia é uma forma de governo, né? Então, é uma discussão clássica na ciência política desde a antiguidade, né? Uma forma de governo. Na contemporaneidade, nós temos duas dimensões conceituais, né, do mainstream, né, vamos dizer assim, da ciência política. Um eleitoral, né, que reporta os estudos de Schumpeter e toda a sua tradição, né, de teoria minimalista ou teoria elitista da democracia, e a dimensão liberal, que contempla, além das eleições livres, competitivas, a questão da capacidade institucional, né, do Estado, e aí, na nossa visão, né, o Estado como monopólio da violência, né, como força coercitiva. Nas chamadas democracias liberais, né, que a gente aí coloca como sendo as democracias consolidadas, né, democracias consolidadas no mundo, que corresponde a pouco mais de 10% dos países do globo. Nós temos aí violações dos direitos civis, violência descontrolada, violência ilegal por parte de agentes estatais e etc., como não sendo comuns nessas democracias. Né? As democracias liberais, as democracias consolidadas, os países de democracias sólidas, essas questões, elas são exceção. Precisamos discutir conceitualmente a forte ligação entre segurança pública e qualidade, ou seja, consolidação da democracia. E é essa proposta teórica que nós vamos discutir aqui com alguns argumentos empíricos. Historicamente, a manutenção da ordem pública como bem coletivo antecedeu a democracia como mecanismo de escolha de governantes. É, indubitavelmente, um dos principais ou o principal bens coletivos da sociedade moderna. O controle da violência e da criminalidade constitui a primeira ação estruturante do Estado moderno e reflete decisivamente
na qualidade de vida das sociedades contemporâneas. Em nenhuma sociedade democrática avançada, a criminalidade está em descontrole. Ou seja, nós temos crime em toda a sociedade, violência em toda a sociedade. Mas, nas democracias avançadas, crime e violência estão sob controle. Então, o Estado moderno, ele antecedeu a democracia como forma de governo, e aí eu estou falando da democracia moderna, não da democracia dos antigos, como um instrumento fundamental para dar espaço à democracia como um exercício, realmente, do poder, né? Sem riscos de retrocesso. O que caracteriza a maioria das democracias consolidadas é a consolidação de um Estado de direitos que antecedeu eleições livres e limpas, conforme a teoria democrática contemporânea, discutida aí os principais teóricos contemporâneos da democracia a partir de Schumpeter para cá. Então, esse Estado de Direito, ele praticamente é colocado em segundo plano pela maioria. Ou seja, o Estado como monopólio da força e como garantidor de direitos civis básicos, conforme o conceito de propriedade privada de Locke, antecedeu o processo de escolha do povo, nação, cidadão, em eleições para o parlamento. Então, quando você pega as democracias avançadas, as democracias consolidadas, o processo histórico fundamentou, antes de afrouxar os mecanismos para que a maioria da população tivesse acesso à produção dos governos, a introdução de um Estado com monopólio da força e garantia de direitos que foram fundamentais para alicerçar a democracia. Fato que não é encontrado nas democracias, por exemplo, da América Latina. Para Adorno, as democracias são defeituosas, pois sobrevivem com eleições, mas com instituições pouco críveis à maioria dos seus cidadãos. Né? E aí o Adorno foca principalmente nos países da América Latina. A crise política seria característica frequente dessas democracias delegativas, segundo ele, com partidos fracos e sistemas partidários frágeis que resvalam em regimes políticos com baixa qualidade e responsividade. Então, o que a gente vê empiricamente, e o que nós vamos abordar teoricamente daqui para frente, é que nós temos uma vinculação muito forte entre essas democracias meramente delegativas, democracias frágeis, com sistemas de representação também frágeis, que sofrem grande desconfiança de suas populações e tem como um fator fundamental aí a fragilidade das instituições ligadas ao aparato coercitivo estatal, aquelas que devem controlar o crime e a violência. Não bastando isso, quando a gente correlaciona os níveis de democracia de impunidade, corrupção e violência, a correlação é muito forte. Ou seja, as democracias elas são frágeis e têm em comum instituições que não conseguem controlar o crime e a violência por ter uma dificuldade de manter todos em respeito dentro daquela visão hobbesiana, né, de que as regras precisam ser respeitadas, mas para isso elas precisam ser críveis do ponto de vista de sua efetividade, né? Então, a democracia vista apenas pelo foco institucional eleitoral é insuficiente do ponto de vista teórico. É essa a nossa principal defesa aqui, nessa discussão sobre segurança pública e democracia. Para avaliarmos a qualidade dos regimes políticos, é de fundamental importância que entre nessa questão o papel teórico da segurança pública como bem público, né? Uma teoria da democracia só será completa com a segurança pública compondo seu significado conceitual. Segurança pública entendida não só como Estado policial, como a maioria entenda, mas como o Estado que monopoliza a força e a violência. Legal. Democracia com segurança pública é, no máximo, uma democracia eleitoral, ou seja, uma semidemocracia, né? Um regime político no qual há componentes importantes, porém, esses componentes eles são insuficientes para uma avaliação dentro do campo procedimental
da teoria democrática contemporânea. A teoria democrática e segurança pública é um encontro inevitável. Passados mais de 30 anos da redemocratização e da promulgação da Carta Magna de 1988, os homicídios cresceram de forma exponencial nessas 3 décadas. Em 1979, as taxas de homicídios no país eram de menos de 10 por 100 mil habitantes. Em 2017, esse patamar alcançou a cifra de 30,8 mortes violentas intencionais. Então, nós implementamos um regime político, com características de democracia, mas com também uma face autoritária muito forte na presença dessa violência exacerbada crescente e a incapacidade do Estado em lidar com isso. Quando a gente vai observar o processo de transição, ele não superou. Houve uma transição da ditadura para a democracia no aspecto eleitoral da democracia, mas as instituições de coerção se mantiveram como instituições do passado autoritário brasileiro. Mesmo tendo implantado a democracia como forma de governo no Brasil, esse instrumento, ou método de escolha, foi insuficiente para garantir os direitos fundamentais que, apesar de esculpidos na Constituição de 1988, não foi efetivado na prática para boa parte dos eleitores cidadãos, sobretudo na capacidade de igualdade perante as leis e na garantia da vida, quando, pelos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2018, foram mais de 60 mil pessoas assassinadas no país. Então, uma democracia, ela não pode ser avaliada apenas pelas instituições que passam pelo crivo eleitoral, mesmo numa perspectiva na qual a base teórica seja procedimental. E sabemos aqui que a teoria democrática procedimental é aquela baseada em alguns critérios, em alguns requisitos que são colocados para avaliar de forma comparada os países. Causa fundamental desse crescimento dos homicídios no Brasil está na alta impunidade. E aí, isso, quando a gente vai observar, é uma característica dos países que têm alta violência, não só do Brasil. E todos eles, quando a gente avalia a democracia deles nos órgãos internacionais que mensuram regimes políticos, são democracias frágeis ou mesmo não democracias. A impunidade diz respeito à baixa efetividade do Estado na garantia da segurança pública. Preservar a vida e patrimônio dos cidadãos é responsabilidade das instituições do Estado, especificamente criadas para esse fim. São elas a polícia, a justiça e a prisão. Tais instituições compõem o sistema de segurança pública. O mau funcionamento dessas instituições resulta no baixo grau de certeza da punição e também na baixa severidade da punição, sobretudo contra os crimes de homicídios. E esse dado, essa situação, essa baixa efetividade das instituições do Estado corroboram para a manutenção do regime político nesses países, em específico no Brasil, numa situação de hibridismo institucional, onde você encontra instituições super avançadas, como as que são ligadas às eleições no país, mas com níveis de corrupção e de violência de países com regimes políticos com sistemas políticos eleitorais muito mais frágeis que o brasileiro. E aí você, quando vai observar os indicadores, eles são extremamente sérios, do ponto de vista tanto da impunidade como da corrupção e da violência, quando esta é medida pelas taxas de homicídio. E a partir do momento que a gente correlaciona esses indicadores, eles são altamente correlacionados. Altamente correlacionados. Essa situação, ela é grave, ela causa um problema sério de desenho institucional e resvala em uma epidemia homicida que até o momento o país não conseguiu controlar. Por outro lado, a maior parte dos cientistas políticos negligencia a segurança pública como condição para a efetividade da democracia como mecanismo de escolha de governantes. Os minimalistas descartam por completo a questão, mesmo se reportando a liberdades civis e políticas como condições fundamentais para o sucesso do método democrático, como Dow, em Poliarquia, e Anthony Downs, em uma teoria econômica da democracia, apontaram. E aí nós temos uma discussão teórica que entra também não só nas teorias
procedimentais, né, que a gente dá maior relevo aqui na nossa argumentação, mas nas teorias normativas também. Né? Elas não entram. Os normativistas, né, que levam em consideração a democracia de uma perspectiva mais substantiva, também não levam em conta a segurança pública. E, por isso, eu creio que eles, de repente, têm uma visão distorcida do que é a segurança pública em democracias. Né? A segurança pública no regime autoritário, o Estado, ele viola o tempo inteiro os direitos civis, porque o governo é autoritário. Numa democracia, a segurança pública precisa preservar, em primeiro lugar, a vida, os bens e a liberdade dos indivíduos. E isso aí é, é, é o que deve ser levado em conta, né? Numa segurança pública democrática. E aí temos, nessa problemática, né, na teoria democrática contemporânea, em relação ao papel da segurança pública, a negligência total da questão, né, do monopólio da força, da violência legal, da capacidade do Estado garantir lei e ordem, direitos civis, na abordagem desses autores. Quando a gente pega Schumpeter, ele elencou as seguintes condições para o sucesso do que ele chamou de método democrático, que nós levamos até hoje como sendo o sinônimo de democracia eleitoral. Né? O material humano da política deve ser de alta qualidade, o alcance efetivo da decisão política não deve estender-se a muito longe, os serviços de uma burocracia bem treinada e de boa tradição e posição, e o autocontrole democrático, não é? O método democrático só funcionará adequadamente quando todos os grupos importantes de uma nação estejam dispostos a aceitar qualquer medida legislativa, desde que baseada nas regras instituídas, e a concorrência pela liderança exige grande dose de tolerância quanto às diferenças de opinião. Nenhuma linha sobre a questão da segurança pública, que é fundamental para que as pessoas possam se manifestar contra os governos nos seus abusos, né? Que todo governo, mesmo os eleitos pelo povo, eles tendem ao abuso de autoridade. As instituições, os que comandam as instituições nos outros poderes, poder legislativo, poder judiciário, também tendem a abusar da autoridade. Por isso é fundamental a garantia do monopólio da força, fazendo com que os indivíduos tenham direitos garantidos, independente de quem esteja no governo. Se o partido é de direita, de esquerda, de centro, se o governante tem tendências autoritárias ou não, as instituições vão garantir esses mecanismos, né, de direitos. E aí, essas instituições são as coercitivas. E aí nós não vemos isso nas teorias, né? Então, há uma necessidade, né, desse controle. Então, quando a gente observa, por exemplo, os dados do Latinobarômetro, o Brasil, dentre 18 países latino-americanos analisados pelo Latinobarômetro, apresentou o terceiro pior dado quando o assunto é confiança no parlamento. Então, só Peru e El Salvador ficaram com indicadores piores que o Brasil nesse critério. Apenas 8% dos entrevistados pelo Latinobarômetro, brasileiros entrevistados, afirmaram que confiar nos partidos políticos. Então, isso está na sua base, a impunidade e a corrupção dos representantes do povo, que tem uma baixa punição, mesmo com os avanços em que encontramos nos últimos tempos, com a Operação Lava Jato, por exemplo. Essas condições para o método schumpeteriano, elas dificilmente serão efetivadas sem a segurança pública, né? Sem garantias institucionais à vida, aos bens e à liberdade dos indivíduos. Eleições podem ser um mero dispositivo de alternância de elites políticas sem vínculo com os representados, que passam a desconfiar das instituições de representação, tornando a democracia eleitoral um dispositivo inócuo, um dispositivo pouco afeito para a maioria da população. E aí nós temos indicadores interessantes, né, para reforçar o nosso argumento conceitual. Então, quando a gente analisa aí, por exemplo, os países que foram avaliados pelo Values of Democracy, no critério de democracia, né? Então, quanto mais próximo de no score de democracia liberal, eles abordam não só a questão eleitoral, mas a capacidade do Estado em garantir aos indivíduos seus direitos, dentre outros fatores. Até a desigualdade social entra no critério do VIDEM, certo? O score de democracia liberal, o que a gente vê aí que os países
que estão na ponta, Costa Rica, Chile e Argentina, foram os países que apresentaram o melhor indicador de democracia. E também foram aqueles países que apresentaram o melhor índice de impunidade, que o índice de impunidade ele é inverso em relação ao índice de democracia. Quanto mais democrático, menor é o índice de impunidade, como a gente vê nesses dados. O que apresentou o pior dado foi o México de impunidade, e apresenta-se aí como uma democracia híbrida, né, como um regime político com características de democracia e de autoritarismo, com a nota 0,481, uma posição global de 72 e com taxas de homicídios de 16,3. Nenhum país desse tem níveis de 1 ou 2 homicídios por 100 mil habitantes. Os países de democracias avançadas, consolidadas, né, os países nórdicos, os países do Ocidente europeu, todos eles, né, nenhum apresenta taxas superiores aos 2 homicídios por 100 mil habitantes. E são democracias robustas, com níveis de impunidade baixos. Então, nós temos aí um indicador, apesar de ser um dado descritivo, forte desse nosso argumento aqui. Vejamos o que Dow afirma em suas condições para o sucesso da poliarquia, né? Um termo, um conceito importante na ciência política contemporânea. Na tabela 1.1 de sua obra, ele elenca as seguintes condições: liberdade de formar e aderir a organizações, liberdade de expressão, direito de voto, elegibilidade para cargos públicos, direitos de líderes políticos disputarem apoio e votos, fontes alternativas de informação, eleições livres e idôneas, e instituições para fazer com que as políticas governamentais dependam de eleições e outras manifestações de preferência. Há uma preocupação de Dow, além de Schumpeter, né, que vai além da visão de Schumpeter, de pluralismo político, né, de inclusão, de maior perspectiva de inclusão e maiores mecanismos de contestação pública para a efetividade da democracia, né, a sua visão bidimensional de democracia. Mas, mais uma vez, se esquece da questão da segurança pública. Sem segurança pública, ou seja, sem a garantia de que o Estado vai manter o monopólio da força, respeitando os direitos dos indivíduos, dificilmente esses ingredientes, aí, esses critérios, requisitos, condições ou procedimentos, como bem queiram dizer, serão contemplados de forma efetiva numa democracia liberal. Ou seja, a lesão desses direitos vai ser muito mais efetiva, fazendo que a democracia seja, no máximo, uma democracia eleitoral. O que Scott Manwaring, Daniel Brinks e Aníbal Pérez-Linan chamaram de semidemocracia. Então, em democracias consolidadas, democracias liberais, né? Consolidada aí são as democracias liberais que preenchem os requisitos liberais e têm como ponto de fundo uma segurança pública efetiva que mantém todos em respeito à criminalidade e à violência controlada. As ameaças à oposição são escassas e a violência política inexistente ou muito rara. Já nas realidades das democracias delegativas ou eleitorais, ou, como eu falei, né, semidemocracias, agora há pouco, baseadas em Scott Manwaring e nos demais autores, além de Zaverucha, a violência política é frequente. Nas eleições municipais do Brasil, agora, as últimas eleições municipais de 2020, foram registrados 264 crimes de violência contra candidatos até novembro. Foram 100 casos de homicídios tentados ou consumados. Em 2016, só para a gente ter um paralelo, nós tivemos um crescimento de 474% nessa relação 16-20. Em 16, nós tivemos 46 casos. Com uma situação dessas, a oposição se sente intimidada e a lisura das eleições fica ameaçada, sem dúvida alguma, mas isso não foi tocado na grande imprensa. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, afirmou ser incompatível com a democracia a violência contra candidatos. Eu acredito que o Barroso ele tenha um conhecimento teórico sobre democracia consistente, não é? Porque eu concordo plenamente com essa sua afirmação. Utilizando mais uma referência fundamental, Anthony Dawes, não é? Em uma teoria econômica da democracia, veja as condições que ele elenca. São diversas, eu não vou falar de todas, mas vejam essas últimas duas aqui. Né? O partido no poder nunca tenta restringir as atividades políticas de quaisquer cidadãos ou outros partidos, contanto
que eles não façam qualquer tentativa de depor o governo pela força. Há 2 ou mais partidos competindo pelo controle do aparato de governo em toda eleição. O ponto 6, né, 6 ou 7, aliás, não os 2 últimos, 6 ou 7, os partidos perdedores, numa eleição, não podem jamais tentar, por força ou qualquer meio legal, impedir o partido vencedor, o partido de tomar posse. Como isso seria possível sem a segurança pública? Sem um aparato institucional que fiscalizasse ações violentas de partidos políticos, de facções políticas. Né? O que a gente vê hoje na fragilidade com que as instituições de coerção agem no que diz respeito às facções criminosas, né? Principalmente as facções criminosas prisionais. Então, os tribunais eleitorais, eles avançaram muito no controle das eleições, a segurança das eleições, essa segurança cresceu, mas os atentados fora do dia que os eleitores vão às urnas votar, ou ligado diretamente ao partido político, cresceu, como nós vimos anteriormente, por falta, justamente, de uma previsibilidade da ação para aqueles que estão motivados para praticar crimes violentos, inclusive em períodos eleitorais. Então, as condições para a existência de um governo democrático necessitam, mais uma vez, da condição de eficiência das instituições ligadas à segurança pública. Realidades como as da Bolívia, da Nicarágua e da Guatemala, recentemente, nas quais os governos tentam burlar as eleições ou tornar o campo de atuação da oposição muito restrito, ou das unidades subnacionais no Brasil, como em comunidades do Rio de Janeiro, onde há domínio de grupos criminosos, ou milicianos, ou traficantes, que ditam as regras de convívio em quem os cidadãos devem ou não devem votar, não preenche as condições elaboradas por Dawes. Mas não é aceita como argumento procedimental ou empírico pelo mainstream da ciência política contemporânea. Lamentavelmente. Uma outra discussão, uma outra definição aqui de democracia, base procedimental, que eu falei agora há pouco, né, baseada em Menor e os colaboradores, né, Daniel Brinks e Aníbal Pérez Linan. Então, nós temos esses 4 ingredientes, e veja que o número 4, efetivar governos eleitos que de fato governem, onde os militares estejam sob o julgo dos civis, aparece pela primeira vez uma preocupação com as instituições coercitivas nessa discussão, nesse debate que tem início lá na década de 40 com Schumpeter. Pela primeira vez vai aparecer na discussão da teoria democrática contemporânea nesse artigo, não é? A preocupação de se os governos realmente de fato governam ou os militares estão ali nos bastidores tomando decisão em lugar dos civis. Isso é muito forte, porque isso diz respeito à questão da segurança pública, diz respeito também à proteção das liberdades civis e direitos políticos. Uma segurança pública militarizada, e aí eu não estou falando só do desenho institucional, estou falando do poder de decisão política. Né? Ela é um contrassenso, ela vai de encontro ao que nós entendemos por democracia liberal, democracia consolidada. Então, nessa discussão, né, que aparece pela primeira vez a preocupação de se avaliar o exercício do poder em regimes que transitaram de ditaduras militares para a democracia, né? O artigo do Menor é um artigo que busca classificar os regimes políticos na América Latina. No entanto, mais uma vez, a segurança pública é negligenciada, apesar do destaque que eu dei agora há pouco. Né? É negligenciada porque não se traz de forma explícita o papel da segurança pública, apesar de se falar do poder militar das Forças Armadas. Né? E essa questão da proteção das liberdades civis, que dificilmente vai existir sem uma segurança pública liberal. Uma segurança pública autoritária, como eu falei anteriormente, ela não tem esse viés, esse desenho. Então, o que é que nós propomos com toda essa discussão? Nós propomos um conceito novo, que, além de toda essa discussão já advinda com esses teóricos, né, que eu citei de forma mais objetiva aí, Schumpeter, Dawes, o Menor, é você inserir nessas condições para o sucesso da democracia, primeiro, um aparato de segurança pública democrático, revestido de autoridade autônoma, com os devidos mecanismos de freios e contrapesos, regidos pelo poder legislativo e fiscalizado em sua constitucionalidade por um poder judiciário independente.
Este aparato de segurança pública deve ser desmilitarizado e civil em sua investidura e no seu desenho institucional. Eleições livres e limpas, periódicas e pluripartidárias, conforme elencado pelos outros autores anteriormente citados. As elites políticas em disputa devem aceitar as regras institucionais das eleições, só havendo possibilidade de mudança dessas regras em momento posterior e com a devida participação da sociedade e dos órgãos de controle, tais como o Judiciário, Ministério Público e tribunais. Ou seja, entrando aí um pouquinho do que a gente entende por democracia participativa, certo? Essas mudanças nas regras institucionais precisam do aval das instituições, dos outros poderes e da população, da sociedade civil organizada. E, por fim, as garantias constitucionais de direitos civis e políticos, nas quais o controle dos homicídios seria ponto fundamental para a garantia de tais direitos. Sabemos que há uma negligência muito grande na ciência política, nessa relação entre violência e democracia, certo? E aí entramos na questão dos homicídios, que aparecem como um grande problema público na América Latina, no Brasil em específico. Então, no Brasil, a média dos homicídios em 10 anos foi de 50 mil assassinatos. Entre 2000 e 2010, houve 500 mil de mortes violentas intencionais no país. Até meados da década dos anos 2000, a maioria dos assassinatos se concentrava no Sudeste, e após o ano de 2006, a curva inverteu-se, como nós vamos ver no gráfico na frente, e o Nordeste passou a ser a região mais violenta do país. Né? Casos de imigração do crime, do tráfico de drogas e a influência dos grupos criminosos nos presídios aparecem como algumas causas dessa inflexão, inclusive o crescimento das facções criminosas no Norte e Nordeste. Temos aí esse gráfico, baseado nos dados do Sistema de Informação de Mortalidade do DataSUS, dados das taxas por 100 mil habitantes. Então, a gente vê uma inversão na relação Sudeste-Nordeste, o Sudeste diminuindo os espaços, melhorando seu aparato de segurança pública, né, com a proeminência muito grande dos civis no controle da segurança pública, fazendo com que haja uma diminuição expressiva nas taxas de homicídio no Sudeste nesse período e que continuou no período posterior. E no Nordeste é a inflexão, principalmente ali no que eu falei no ano de 2006. Então, a democracia termina avançando, né? O componente liberal da democracia termina avançando no Sudeste, mas se degradando no Nordeste, né? Fazendo com que os dados do Brasil, né, eles mesmo com a diminuição expressiva no Sudeste, continuem altos pelo seu aumento expressivo na região Nordeste, sobretudo. E aí vem a discussão que ela é fundamental. Os países de democracias avançadas. Então, alguns países que fazem parte desse seleto grupo apresentaram as seguintes taxas de homicídios. Dinamarca, 1 por 100 mil, Finlândia, 1,4 por 100 mil, Islândia, 0,3. Estados Unidos, que aparece com o pior dado, 5,4 por 100 mil habitantes, por ser o país mais violento desses países de democracias avançadas. Né? E aí eu não quero discutir essa diferença. Mas percebemos de forma bastante clara que há um controle em todos os países citados e todos apresentam níveis de democracias altos. Né? E aí nós temos uma história interessante. Né? Nesses países, como a Holanda, por exemplo, você tem uma cidade como Amsterdã, que no século XVI, certo? A taxa de homicídio ela era de 50 por 100 mil habitantes. Ela caiu nesse primeiro século para 20 por 100 mil habitantes, de 7,5 no século XVII, chegando a 1,4 já no século XIX, ou seja, as taxas de homicídio de Amsterdã, na Holanda, que hoje é um país com uma taxa de 0,6 por 100 mil habitantes, no século XVIII já era de 0,7. Né? Aliás, era de 1,4 no século XIX, ou seja, antes da introdução da democracia eleitoral. Então, antes da democracia eleitoral ser admitida como uma forma de escolha de governança na Holanda,
violência, impunidade e corrupção já tenham sido controlados. Né? Isso é um dado interessantíssimo e fundamental para o nosso argumento. E aí a gente entra na questão da segurança pública no Brasil. Então, de acordo com a teoria democrática desenvolvida aqui, percebemos que o Brasil corresponde ao que Menno-Oren definiu como semi-democrático. Ou seja, apesar de instalar o método democrático, né, há mais de 30 anos, o país não foi capaz de superar seus traços autoritários mais marcantes na área que alicerça o conceito de democracia, a sua segurança pública. Passada a transição, instalamos uma democracia delegativa, tal qual definido por O'Donnell, né, uma democracia eleitoral ou uma semi-democracia, com um aparato estatal de segurança pública militarizado, manteve-se a mesma estrutura da época da ditadura militar, ineficaz em sua capacidade de controle do crime violento, ou seja, não só não controla a violência, como também pratica muita violência, muito mais preocupado em defender o Estado, característica de regimes autoritários, e, por sua vez, incapaz de garantir a democratização do Estado de Direito, que deve ter como principal aspecto a garantia da liberdade dos indivíduos, e não do Estado. Então, da nossa perspectiva teórica, quanto maiores os níveis de violência, menor o nível de democratização de determinada realidade social, que é fato o nível de empirismo para a gente comprovar isso. A democracia, dentro de uma conjuntura de altos níveis de criminalidade e violência, tende ao retrocesso como regime político, pois a corrupção e a impunidade são altamente correlacionadas, gerando insatisfação à democracia, crises democráticas constantes, independente de quem seja eleito, independente do partido político que esteja no poder. Mas isso é negligenciado pela ciência política contemporânea. Há uma miopia dos cientistas políticos, certo? Os partidos políticos, a representação, o Congresso, o Parlamento, só vão sair fortalecidos, fortalecendo, por sua vez, a democracia, quando nós conseguirmos resolver o problema da corrupção e da violência, baixando a impunidade. E só se baixa a impunidade com instituições coercitivas, críveis, altamente qualificadas e que tenham realmente como norte esse componente liberal que até o momento não foi preenchido na democracia brasileira. O problema institucional, né? As PMs seguem uma lógica que não é a da polícia, conceitualmente falando, sua investidura é militar. Nessa lógica, o confronto é praticamente inevitável. Hierarquia e vigilância se sobrepõem aos valores liberais clássicos, né? O uso do atributo da violência legal é algo bastante difícil pelas instituições policiais militares, já que a investidura é o combate ao criminoso e não o controle da criminalidade e da violência com garantias liberais. Certo? Isso aí está na base do conceito de democracia. Um aparato coercitivo que não tem essa visão dificilmente vai resultar num regime político de democracia consolidada, democracia liberal, democracia avançada. A segurança pública em democracias plenas não são apenas políticas públicas executadas pelo Estado para a organização e controle social da violência, né? Na verdade, é o critério básico que dá sustentação ao sucesso do método democrático. Como nós definimos o nosso conceito, esse novo conceito de democracia aqui, nessa discussão que está no paper. Para tal, uma polícia civilizada e vinculada ao componente liberal é fundamental para o alicerce do sistema político, que será desenvolvido tendo como norte os direitos civis e, por sua vez, os direitos políticos. Então, enquanto a polícia ela não se tornar, como instituição coercitiva, uma instituição realmente civilizada, dificilmente as outras instituições caminharão no mesmo sentido. Né? E aí nós temos como dado esse que está apresentado aí. O resultado disso aí se reflete nesses números. Segundo esses dados aí, que são os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019, foram 24.327 mortes decorrentes de intervenções policiais no Brasil entre 2013 e 2018. Uma média de 4.055 mortes no período, com crescimento de 181% no comparativo de 2013 e 2018, no qual, em 2013, foram 2.212 mortes, e em 2018, 620, conforme o gráfico, com esse crescimento expressivo, né? 181% nessa relação, nessa comparação
2012, 2018. Só para a gente ter um parâmetro dessa mortandade toda, nos Estados Unidos, país que a gente viu aí mais violento entre as democracias avançadas, no ano de 2016, segundo os dados do Banco Mundial, foram 17.250 pessoas assassinadas em todo o território nacional, que tem uma taxa de homicídio de 5 por 100 mil, e uma população estimada de 327 milhões de habitantes. As mortes em decorrência de intervenção policial no Brasil seria de 1/3 dos homicídios ocorridos nos Estados Unidos. Não é muita coisa, né? Realmente é muita coisa, e só quando a gente faz essa comparação é que a gente percebe o quão impactante é a violência estatal no Brasil, né, em relação às democracias avançadas. Então, para uma coerente teoria da democracia, a segurança pública deve ser o ponto de partida da teoria. Mesmo em seus conceitos normativos, a segurança pública, como bem público, deve ser o requisito mínimo e primeiro para a boa condução do sistema político. A segurança pública é um conjunto de instituições do Estado responsável pela manutenção da ordem pública como bem público. Os Estados democráticos contemporâneos devem procurar garantir a manutenção da ordem mediante a obediência a diversos institutos legais que estabelecem os parâmetros de seu poder de atuação. Deve vigorar no Estado democrático de direito o império da lei. Logicamente, que uma lei que tenha como norte as garantias dos direitos civis, políticos e na social-democracia brasileira, caracterizada pelo perfil de sua Constituição, os direitos sociais. Mas, sem direitos civis e políticos, direitos sociais, eles são inócuos do ponto de vista da democracia liberal, da democracia contemporânea, certo? Então, essa é a discussão, a nossa discussão nessa apresentação, né, nesse ponto de partida, que nós vamos ter na disciplina Instituições Coercitivas de Democracia. E eu deixo essa pequena exposição para aqueles que têm interesse, tanto no que diz respeito à segurança pública e violência, criminalidade, como aqueles que se dedicam a estudar a democracia em sua qualidade. Um abraço e até mais.